Em nome de Jesus. Deixa eu só dar um aviso para vocês. Domingo que vem é o aniversário do coro da igreja. Perdão, do coro masculino da nossa igreja. Não é isso? 40 anos. 5 anos mais velho do que eu, o coro só. Até parece, né, gente? Então, separe aí. Certamente vai ser pela manhã, nos 2 cultos, 9 e 11, tá bom? Certamente será um tempo de muita alegria, muita adoração. No próximo sábado, 16 horas, a gente vai ter aí o Conversas para falar sobre o meio ambiente. A gente já falou sobre isso. E, gente, eu tenho a alegria de ser parte da equipe pastoral dessa igreja. E aqui eu cuido das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E esse fim de semana a gente está aí, na verdade, o mês todo, no mês da juventude. E esse fim de semana, a gente começou na quinta, a gente está aí na nossa semana de congresso. E uma coisa muito legal de trabalhar com a juventude é que a gente se sente jovem, até que acontece alguma coisa para te lembrar que você não é jovem. Por exemplo, uma roupa cafona que eu coloque, eles chegam pertinho de mim, né, e falam, essa roupa aí não tá legal, não é? E aí eu já tento não cometer o mesmo erro e nas vezes seguintes não estar com aquela roupa que já me deram um toque. E também eles aprontam umas peças. Vocês não vão acreditar o que 3 desses amados fizeram comigo ontem. Aí eu falei, eu desconfiava, mas eu não sabia. E aí eu vi que eu estou velho mesmo. Estávamos ontem lá na piscina, fim de manhã e tarde, lá no Colégio Batista. 3 jovens queridíssimas viraram para mim, pastor, vamos gravar um vídeo? Pô, eu me sentindo jovem, animadão, falei, vamos gravar um vídeo. Me explicaram qual era o vídeo. Sabe o que era o vídeo? Eu prestei maior atenção. Cada um ia falar assim, hoje tem culto, aí todo mundo batia palma. Vocês já imaginaram, né? Me botaram para último, eu ia falar último, hoje tem culto. Aí falei, vocês estão me pregando uma peça, mas eu fui, porque amo, confio, me alegro. Botaram lá o vídeo, aí foi a primeira. Hoje tem culto, aí todo mundo, aê! Aí a segunda, hoje tem culto, aê! Na minha vez, hoje tem culto, só eu bati palma. Só que Deus é tão bom que trabalhou no coração delas e elas não postaram. Mas eu estou contando aqui porque elas falaram assim, a gente não tem coragem de postar. E eu agradeço porque vocês não postaram, porque só eles e o pessoal do YouTube vai ficar sabendo. Do Instagram não vai ficar sabendo. Mas, gente, é uma alegria, eu sempre falo isso aqui quando tenho oportunidade. Eu fui criança nessa igreja. Eu tenho 44 anos e eu sou dessa igreja há 44 anos. Aqui nessa igreja, eu vivi, viajei, me diverti, fiz amigos que eu trago até hoje, como o pastor André, como tantos outros. E eu sempre digo, mesmo que cada um tenha tomado um caminho, quando a gente precisa, a gente se reencontra, é como se a gente estivesse ainda caminhando todos os domingos juntos. Portanto, quando eu vejo vocês fazendo qualquer coisa aqui juntos, o meu coração se enche de alegria e de gratidão, porque eu vejo que vocês estão vivendo tudo aquilo que eu vivi. E tudo aquilo que a gente vive de bom, a gente deseja para quem a gente ama. E eu desejo que os laços que vocês estão construindo aqui sejam para a vida toda. Eu amo estar com vocês. E o tema do nosso congresso é esse aqui, olha. Petros, firmados na rocha. A gente está aí desde a quinta-feira, alguns pastores amigos nossos que estiveram em congressos passados,
retiros passados. Hoje de manhã a gente teve 2 seminaristas nossos aqui pregando. E sabe, gente, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar isso. Eles pregam melhor do que eu. Então eu não tenho a menor expectativa aqui de falar melhor do que eles hoje de manhã. Porque eles, de maneira muito usadas por Deus, abençoaram a nossa igreja. E a minha alegria é ver eles crescendo e fazendo mais e melhor do que eu. Mas a gente está pensando então sobre estar firmado na rocha. E nós sabemos que Jesus, Ele é a nossa rocha. Nós sabemos que Ele é uma rocha inabalável, e até aí tudo bem, maravilhoso. O problema é que a gente vai falando isso, ouvindo isso e repetindo isso, que a gente pode achar que a rocha é a gente, não Ele. E a gente pode acabar pensando que estar firmado na rocha é se firme como uma rocha. Mas será que é isso? Será que é sobre isso? E eu quero então compartilhar com vocês essa noite 4 pensamentos a respeito de um coração firmado na rocha. A partir de um salmo escrito por um homem que tinha o seu coração tão firmado na rocha, que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós estamos falando sobre Davi. E quem disse que ele era um homem segundo o coração de Deus, não foi ele. E isso já indica, porque quem se acha segundo o coração de Deus, já mostra que humilde não é, e que não sendo humilde, não pode ser segundo o coração de Deus. Portanto, não foi ele que disse isso dele. E sendo ele segundo o coração de Deus, se ele disse que o Senhor era a sua rocha, é porque o Senhor era a sua rocha. E quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 28. Salmo 28. E a gente vai ver o que esse homem que tinha o Senhor como a sua rocha tem a nos ensinar sobre corações firmados na rocha. Salmo 28 diz o seguinte: a ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as minhas mãos para o teu lugar santíssimo. Não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os
para sempre. Viram como Davi começa esse salmo? Dizendo que o Senhor é o que dele? A sua rocha. O Senhor era a rocha de Davi. Só que nesse salmo, como em tantos outros salmos, Davi rasga o seu coração diante dessa rocha. Davi fala com essa rocha de maneira sincera, sem mentir. Porque para nós aqui, infelizmente, a gente acaba precisando mentir. E nós podemos cantar aqui um monte de coisa. E nós cantamos de pé um monte de coisa. Mas só Deus sabe como está o nosso coração. E nós sorrimos e dizemos que está tudo bem. E para quem nos vê, vai parecer tudo bem, porque só existe uma pessoa que pode ver o nosso coração, e essa pessoa é o Senhor, que é a nossa rocha. Davi sabia disso. Para Deus, nós não precisamos mentir. E aqui então, Ele nos revela algumas verdades a respeito de um coração firmado na rocha. E algumas verdades podem não parecer num primeiro momento muito boas, mas são importantes, fazem parte do entendimento do que é ter o Senhor como rocha da nossa vida. E a primeira coisa que quero pensar com vocês, a partir desse salmo, é que Davi nos ensina que um coração firmado na rocha, às vezes se sente abandonado por Deus. Um coração firmado na rocha, às vezes se sente abandonado por Deus. Depois de declarar que o Senhor era a sua rocha, Davi diz: não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. A gente, quando está dirigindo o culto aqui, a gente quer jogar o culto para cima, a gente quer animar as pessoas. Ontem, depois de um dia cansativo da piscina lá no colégio, e olha, gente, que eu cheguei, já tinha gente mais cedo para fazer o churrasco, e gente antes que foi fazer a compra. Obrigado, Enzo. Já tinha gente sem dormir, de quinta para sexta, de sexta para sábado, porque eles também me poupam em muitas coisas. Eu também agradeço por isso. Me poupam da vergonha na rede social, e às vezes eles desejam poupar as minhas forças também. Eu tento carregar algumas coisas e eles: não, pode deixar com a gente. Então, se eu estou cansado, imagina vocês. Só que a gente chegou aqui ontem: tem alguém cansado aí? Aí todo mundo: não. Eu fiquei bem quieto. Eu falei, assim, para dentro, né? Falei para dentro, não é? O nosso desejo, quando fala isso, é de fato animar, jogar o culto para cima. Mas parece que nem sempre a gente pode dizer como a gente se sente. E a verdade é que há momentos em que nós nos sentimos abandonados por Deus. Nós decoramos e sabemos que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ainda assim, há dias que nos sentimos abandonados. Davi não tinha medo de confessar isso para a rocha.
Não fiques indiferentes para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. No salmo anterior, o 27, ele tinha declarado o seguinte: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ele que antes declarou que sabia que não seria abandonado, agora diz para o Senhor: por favor, não fica mais em silêncio, não. Se você tem se sentindo assim, se você está se sentindo assim nesse momento, eu tenho uma ótima notícia para você. Tudo bem, diga isso para o Senhor, porque a rocha é Ele, não você. Diga: Senhor, está muito difícil. Senhor, eu não sei o porquê. Senhor, eu acho que o Senhor não está ligando para mim. Hoje, quando a gente pensa em educação de filho, a gente sabe da importância da validação emocional, que não é concordar com o que o outro está sentindo, mas é acolher, é ouvir. E eu tenho uma coisa para confessar para vocês aqui, como também um educador, eu falho bastante nesse acolhimento com os meus filhos. Eu sei disso tudo, mas quando eles vêm para mim dizer como eles se sentem, sabe o que eu faço? Ah, não tem motivo para ficar assim, não. Ah, sai para lá. Só que esse Deus, a quem a gente pode chamar de rocha, também nos deixa chamar de Pai. E um Pai que nos acolhe e nos valida verdadeiramente. Portanto, se você tem se sentido assim, faça como Davi e diga: Senhor, eu estou me sentindo desse jeito. Um coração firmado na rocha, em alguns momentos se sente abandonado. Sabe o que esse coração rasgado de Davi nesse salmo também nos mostra? Que um coração firmado na rocha, por vezes deseja coisas que não são legais para o outro. Um coração que sabe que precisa compartilhar o amor, por vezes deseja coisas que não são legais para o outro. E Davi vai dizer: retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem, visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Está aí uma outra coisa que a gente não fala. Tem hora que a gente está tão chateado que a gente deseja para os outros coisas que não são legais. A gente não confessa, mas pode ser que aquela pessoa lá do seu trabalho que perturba você derramou um café na blusa dela. Aí a gente no fundo pensa o quê? Bem feito. A gente até às vezes demonstra, um pouquinho de misericórdia. Que pena, café, acho que não sai a mancha não. A gente não confessa, mas talvez aquela pessoa que perturba vocês lá na escola, na faculdade. Estão lá na arquibancada do nada, um cara assim, fortão, tipo Cauã, dá um chute. A bola vai, do nada, aquele camarada que você não vai com a cara, bolada. Aí você, bem feito,
Isso é Deus. Deus é o Deus da justiça. O nosso coração deseja coisas que não são legais. Hoje eu estava vendo um vídeo com a Manuela, minha filha, e o vídeo mostrava o que eu acho ser já um ponto turístico, não sei aonde, mas você vai para lá, recebe um taco de beisebol, coloca um óculos, e você pode destruir tudo o que está na sala. E sabe qual é o título do vídeo? Lá que aquela, como é que chama? Influenciadora digital tinha colocado lá. Veja que lugar de paz. E ela estava relatando que existe uma sala lá que você recebe uma caneta, onde você escreve o nome de pessoas que você não gosta, e escreve esses nomes num prato ou num copo. Aí você pega aquele taco de beisebol e destrói aquele prato ou aquele copo. Davi também colocou esse sentimento diante do Senhor, que é a rocha. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará erguer-se. Davi, portanto, nos ensina que um coração firmado na rocha, em alguns momentos, se sente sozinho. Em alguns momentos, deseja o que não é legal para os outros. Só que esse salmo não termina aí. E Davi, ele vira a página. E Davi, então, nos ensina que quem tem um coração firmado na rocha, sente o que sente, confessa o que sente, mas não se conforma com o que sente. Deseja prosseguir, até porque quem vive se lamentando e quem vive desejando mal para o outro, não vive, deixa de viver. Davi decide virar a página sempre. E o nosso Deus, que é a rocha, permite as nossas fraquezas, permite que a gente coloque diante dele as nossas insatisfações, as nossas raivas, os nossos desejos de vingança. Mas não deseja que a gente permaneça nessa página, porque aí a rocha é a gente e não ele. E Davi, então, depois de quebrantar o seu coração, vai dizer: bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Ele sai da reclamação para a gratidão. Ele sai do lamento para dizer: bendito é esse Deus que é a minha rocha. Mas como a gente gosta de ficar nas páginas anteriores. Como a gente gosta de ficar nas páginas da lamentação e da vingança. Mas não, precisamos virar as páginas. Suplicamos e somos abençoados porque Deus é bom e não porque a gente merece. E quando a gente reconhece isso, que é abençoado porque Deus é bom e não porque a gente merece, a gente vira a página. Corações firmados na rocha são corações agradecidos. São corações que viram a página. Se a gente parar para listar aqui o que falta na nossa vida, vai faltar muita coisa.
Mas talvez, se você parar para listar as bênçãos do Senhor, você também vai ver que tem um bocado de coisa que você talvez já tenha pedido, tenha recebido e ainda não tenha parado para agradecer. Ouvimos hoje de um jovem aqui. Olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Cristo e vi que era impossível me perder. Não merecemos a salvação e recebemos, porque Deus é bom. Então, se você quer botar um item 1 aí na sua lista, coloque isso. Eu não merecia, mas eu sou amado. Eu não merecia, mas Jesus morreu no meu lugar. Porque Ele é bom, porque Ele é a rocha e não eu. Portanto, vire a página. Por último, quero pensar que Davi nos ensina que um coração firmado na rocha é um coração que deseja repartir a bênção. Porque Davi começa esse salmo pedindo por ele e termina colocando diante dessa rocha o seu povo. E ele diz: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e o conduze-os para sempre. Davi começa colocando a sua aflição diante do Senhor. Diz: o Senhor ouviu a minha súplica, e termina esse salmo colocando o povo diante do Senhor. Quem tem um coração na rocha deseja repartir a bênção. Porque não há como estar firmado na rocha. Olha aí a festa da roça, já no que vem, inscrições abertas, ainda não. Não há como estar firmado na rocha que é o Senhor e desejar a bênção só para a gente. Hoje pela manhã fomos relembrados aqui pelo Enzo que esse Deus, que era Deus, abriu mão de ser Deus e ainda demonstrou aos seus discípulos que precisamos servir uns aos outros, lavando os seus pés num ato que causou enorme espanto, uma vez que era tarefa para o menor dos escravos. Jesus foi além do além do além, compartilhou não só a salvação, mas toda a vida e o ensinamento de como a gente deve viver. Davi foi além e desejou compartilhar a bênção. E nós também precisamos nos importar. As pessoas precisam estar nos nossos pensamentos, nas nossas orações e nas nossas ações. Gente, eu falo uma coisa aqui sempre para vocês e vou falar aqui só para trazer como ilustração, porque eu não posso me orgulhar de uma coisa que não faz bem para a minha saúde. Eu gosto de coisas não saudáveis. Chocolate, cachorro-quente, salgadinho, fandangos esses dias de congresso ali. Eu falei para o pessoal, preciso sair daqui. Porque a cestinha de fandangos, eu comi mais da metade. E eu gosto dessas coisas. E as pessoas sabem disso. E é muito interessante que quando as pessoas querem dar para a Camila algum presente relacionado a doce, chocolate, manda para a Camila um pedaço desse bolo aqui, olha essa caixa de bombom aqui, eles sabem que existe um risco muito grande de eu reter a bênção. E a gente pastoreou uma igreja durante muitos anos, a missão aqui da nossa igreja no Grajaú,
E isso acontecia. As senhoras lá falavam: Davi, olha, esse aqui é o seu, esse aqui é o da Camila, e eu vou ligar para ela para saber se você entregou. Porque eles sabiam que se não fizessem isso, eu não repartiria a bênção. E nós fazemos isso. Somos perdoados e não perdoamos. Somos abençoados e não abençoamos. Como a gente gosta de guardar a bênção para a gente. Nesse momento, existe uma Tijuca morrendo, precisando ouvir de Jesus. E nós estamos confortáveis aqui, não podemos nos conformar. Precisamos pensar como a gente pode impactar a Tijuca. O que a gente pode fazer para ter mais jovem aqui, mais criança aqui, mais idoso aqui, mais todo mundo aqui. Nós não podemos guardar a bênção para a gente. Eu estava conversando com um dos jovens que se batizou hoje, ontem. E aí perguntando como foi que a sua família, que não é da igreja, recebeu a notícia, você desejar se batizar. E aí foi muito bacana ouvir muitas coisas que ele falou. E a gente nessa expectativa da família dele estar aqui hoje, não é? Ele falou assim, não, eu tenho dito lá para a minha família, a nossa religião é Jesus. É claro que a gente tem a religião, mas é Jesus que a gente tem que seguir. E eu estou lá falando para eles sobre Jesus. E pastor, amanhã, se minha mãe for, por favor, dá um abração nela, que eu quero que ela se sinta acolhida, porque eu quero que ela volte. Porque o que eu estou vivendo, eu desejo para minha família. Um jovem de 18 anos quer repartir, a gente velho aqui não quer. Pois Davi queria repartir. Eu e você também, se temos o nosso coração firmado na rocha, precisamos desejar repartir. Eu quero orar por você, porque talvez você esteja nas 2 primeiras páginas, da lamentação, da vingança. E a gente está aqui para mais uma vez reafirmar que tudo bem se sentir assim. Mas não se engane, não ache que é porque você se sente assim que é assim. Porque às vezes todo o pai escuta, você não me ama. E a gente sabe que ama. Talvez você não esteja se sentindo amado, mas você é amado. Talvez você esteja se sentindo abandonado, mas você não está abandonado, porque Ele prometeu mesmo que estará conosco todos os dias. E como a rocha é Ele, eu quero orar para que Ele fortaleça você e que você deseje virar a página e ser grato. E deseje compartilhar esse amor, esse perdão, essa graça, essa rocha que é o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai, que entende o que sentimos, que nos permite colocar diante do Senhor as nossas inquietações e frustrações. E, Senhor, talvez nesse momento há pessoas aqui se sentindo abandonadas pelo Senhor. Senhor, que o sentimento não seja maior do que a verdade. Nós somos amados pelo Senhor. Nós somos fracos e reconhecemos isso porque é
na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Portanto, fortalece quem precisa, nesse momento, da força que vem do Senhor. E, Senhor, nos ajuda, como teu povo, a virarmos a página e a compartilharmos o teu amor, o teu perdão e a tua graça. Que a nossa igreja continue sendo um lugar que proclama essa verdade. Tu és bom, as tuas misericórdias se renovam. Em nós não há salvação, em Jesus há. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.